Olá, meus amores, meus seres de luz, como vocês estão? Aqui é Tatiana Stroppa, sou psicoterapeuta integrativa e psicoaromaterapeuta. E hoje eu vim gravar um vídeo para você unindo duas ferramentas de autoconhecimento, a astrologia e a aromaterapia. Essas duas ferramentas vão possibilitar você gerar maior conhecimento e trabalhar os desafios aí ao longo da sua vida. Como eu não sou astróloga, não entendo de astrologia, o máximo que eu sei é olhar ali meu signo no horóscopo semanal para saber alguma diretriz ali, eu pedi ajuda para minha grande amiga astróloga Márcia Ribeiro. O mapa que a Márcia faz é maravilhoso, vocês têm que conhecer, é uma ferramenta excelente de autoconhecimento. E aí eu pedi para essa minha amiga me dar uma colinha aí, que tá aqui, para eu poder falar um pouquinho para vocês dos signos, e aí depois eu vou introduzir o óleo essencial vibracional e o óleo essencial para ajudar aí, principalmente nos desafios de cada signo. Então, uma coisa importante que a gente deve levar em conta é que aqui eu estou dando alguns aspectos básicos dos signos, né, das formas positivas e das sombras dos desafios dos signos, mas não dá para a gente levar em conta só isso. A astrologia é muito ampla. Dentro de um mapa astrológico tem o seu ascendente, tem a influência da lua, das emoções, tem as casas astrológicas, tem a revolução solar, que cada ano a gente está vibrando num signo diferente, tem o retorno solar, então tem uma infinidade de outras características aí que não dá pra gente colocar e fechar, o signo é assim. Então, às vezes você vai escutar esse vídeo, né? Você vai ver esse vídeo e aí vai falar, Tati, mas eu não sou assim mais não. Ou eu não sou assim, ou eu nunca fui assim. Porque tem que ser levado em conta uma série de outras características. Então, aqui eu coloquei só o signo solar, que é o signo no dia do seu nascimento, o signo que estava ali no Sol, no dia do seu nascimento, mas você precisa avaliar uma série de outras características suas dentro da astrologia. Por isso até que eu recomendo fazer esse mapa astrológico com a Márcia Ribeiro. E aí agora a gente vai falar um pouquinho dos signos e dos óleos essenciais para auxiliar nesses desafios dos signos. Então vamos começar por Áries, o primeiro signo do zodíaco, esse signo impetuoso, esse signo que abre as portas de tudo aí. O ariano, ele tem muita liderança, tem uma mente muito ágil, ele também tem muita força de vontade, tem um excelente senso de humor, sendo um pouquinho sarcástico às vezes, porque eu convivo com alguns arianos, eu sei que ele tem esse sarcasmo um pouquinho aí no humor. Mas ele sempre traz ideias inovadoras, se joga na vida, no trabalho, nos relacionamentos, na diversão. Áries é isso, né? Áries é essa vida, essa energia. Tem um excelente coração que se esforça aí totalmente para auxiliar quando vê que alguém precisa de alguma ajuda. Porém, os arianos têm suas sombras também. As sombras de Áries, ele é meio inquieto, não tem muita perseverança, quer tudo para ontem, talvez tolere o agora, mas ele quer para ontem. O ariano traz muito essa questão quando ele tem um desafio pela frente e o desafio é muito desafiador, ele para no meio do caminho, ele não persiste, ele não tem essa persistência de dar seguimento, de conseguir realizar e conquistar aquilo que ele quer. E aí, às vezes, por conta disso, ele acaba procrastinando muitas coisas, por saber que vai demorar, ele acaba deixando demorar mais e procrastinando as coisas, deixando mais a longo prazo aí as coisas que ele precisa realizar. E também os arianos são muito birrentos e teimosos, então às vezes conviver com um ariano não é nada fácil, porque quando ele quer um negócio, foi o que eu falei, ele quer para ontem. Então ele é muito birrento e muito teimoso. Então o óleo essencial aí, os óleos essenciais para trabalhar esse movimento, esses desafios do ariano, eu trouxe o óleo essencial de tangerina, que é um óleo que vai trabalhar a leveza, a alegria, vai tirar aquela coisa quando o ariano se enche o saco, porque ele não quer mais dar continuidade a algo, porque ele acha que vai demorar muito.
Tangerina traz aquela força da criança para o ariano persistir também. E também trabalha a questão da birra, a questão da teimosia, do ariano poder, da rebeldia, do ariano poder enxergar as coisas sem essa teimosia e sem essa rebeldia. E outro óleo essencial que eu trouxe para trabalhar os desafios do ariano, que um deles é a falta de paciência, é o pimenta negra. O pimenta negra trabalha essa impulsividade, essa compulsividade, que faz até com que o ariano gaste demais até o que ele não tem. Porque ele quer algo e como ele quer para ontem, ele não pesquisa muito, ele não vai atrás, ele não vê o melhor negócio. Ele já foi, quando eu vi ele já foi. E o pimenta negra vai tanto trabalhar essa irritabilidade de Áries, como também trabalhar essa compulsão, essa impulsividade e trazer mais paciência para o ariano. Então, para ele ter mais paciência de esperar o tempo certo das coisas e as coisas acontecerem. Agora a gente vai falar do signo de Touro, o taurino, a taurina. O Touro é um signo de determinação, de persistência, gosta muito de rotina, de segurança. O Touro é um signo que sabe lidar com os vários adversidades, então ele é um signo muito bom para trabalhar em equipe. Ele preza sempre a paz, ele gosta da paz, de tudo que ele vai fazer, ele prefere, às vezes ele prefere até se anular ou mentir ou ocultar alguma informação, porque ele prefere trazer a paz, a harmonia nos ambientes. Não gosta de nada que tire ele da zona de conforto também não, hein, o taurino. Tem paixão pela música, pelas artes, pelas coisas boas da vida. Presta muita atenção nos detalhes, trazendo praticidade e criatividade nas soluções apresentadas. E agora vamos falar dos desafios, das sombras dos taurinos. Eles podem ser muito ciumentos, possessivos, né? Como eles não gostam de nada que tire eles da zona de conforto, então o taurino, ele prefere, ele não abre mão das coisas com muita facilidade. Então ele acaba se tornando possessivo, acaba se tornando ciumento. O taurino, ele demora para explodir porque ele gosta da paz, mas quando explode também, para voltar e para essa energia de tranquilidade para o taurino é bem desafiador. E ele não gosta de correr riscos, né, o taurino. Então, ele não experimenta coisas, não costuma experimentar coisas novas. Então, ele prefere sempre manter aquele mesmo padrão que ele já está acostumado para não correr risco de experimentar algo novo e não gostar. E o taurino também é muito rancoroso. Ele é difícil esquecer algo e é difícil perdoar as pessoas. E esse apego às posses, né? O taurino é muito materialista, então esse apego às posses também pode ser um aspecto que cause muito sofrimento, que seja esmagador aí no taurino. E aí para esses óleos essenciais, né? Para trabalhar essas sombras, esses desafios do taurino, eu trouxe o óleo essencial de Lícia Cubeba. Esse óleo, ele traz o equilíbrio entre a emoção e a razão. Então, o taurino, como ele tem uma emoção muito exacerbada, né? Ele vai muito, então ele vai para os ciúmes, para a paixão excessiva, então é um lado emocional muito forte. A Lícia Cubeba vai dar essa apaziguada, vai trazer um pouco mais de razão para o taurino. Sabe aquela situação de chegar em casa, a pessoa nem chegou, aí o parceiro, a parceira já tá lá fuçando no celular para ver se tem mensagens, já vai cheirar a roupa com ciúmes, com aquela possessividade, com aqueles ciúmes. O Lícia vai tirar um pouco essas fantasias, tirar um pouco essa ilusão, fazer ele agir mais na racionalidade. Também sugiro o composto vibracional Beleza da Vida, porque vai fazer com que haja um desapego das coisas materiais de uma forma saudável, para ele não valorizar tanto o lado material e valorizar mais o lado humano, o lado das emoções, o lado, né, estar aberto a vivenciar novas coisas e não ser tão workaholic, porque é uma tendência do taurino também. E outro é a tangerina, né? A tangerina para trazer essa alegria, trazer essa vontade de experimentar coisas novas, trazer a alegria infantil. Então a tangerina é um óleo cítrico que traz essa alegria infantil
para o taurino poder vivenciar as coisas com mais prazer, com mais alegria, se permitir vivenciar coisas novas. Estes foram os olhos para o taurino, para trabalhar, auxiliar a trabalhar esses desafios. Agora a gente vai falar do geminiano. O geminiano é aquela coisa, né? As duas carinhas ali, né? Os gêmeos, que pode trazer essa bipolaridade. Ora está feliz, ora está triste, ora está com raiva, ora está alegre, ora está... Então traz essa bipolaridade. Mas o geminiano é um signo extremamente comunicativo, versátil, gosta de estar no meio de pessoas, é sagaz, é um signo caprichoso, tem uma energia vigorosa, o signo de Gêmeos, está sempre em busca de um novo estímulo. Pessoas de signo de Gêmeos têm a tendência a serem muito charmosas também, né? O estilo da pessoa de Gêmeos. E aí tem os desafios, que são... Gêmeos tem uma facilidade de absorver muita coisa ao mesmo tempo, só que ele tem uma dificuldade de se concentrar e de realizar essas coisas. Então ele tá lá absorvendo, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, mas ele não tem essa facilidade e aí ele perde muito fácil a concentração. O gêmeo também não tem muita sensibilidade, o geminiano, então precisa desenvolver um pouquinho dessa sensibilidade. Às vezes ele acaba distanciando as pessoas porque ele não tem muito tato para falar. Como o geminiano fala muito, então às vezes ele acaba vomitando em cima das pessoas as palavras sem muita sensibilidade. E até em relação às emoções, o geminiano não gosta de entrar muito em contato com as emoções. E também por ter muitas vezes, né, essa mente muito fértil do geminiano, que ele é ar, né, o elemento dos gêmeos é ar. Então ele fica pensando, acaba trazendo e criando muitas ideias que não condizem com a realidade. Então o geminiano normalmente é uma pessoa que começa a criar muita ilusão, criar muita fantasia, criar uma mentira. Ele até acaba inventando as mentiras e vivenciando essas próprias mentiras. É como se os gêmeos ali, né? Um vivesse a realidade e o outro vivesse sempre a mentira. Então ele acaba se enrolando e vivendo nessa mentira. E aí por isso ele também não gera muita confiança para as pessoas, porque às vezes ele fala alguma coisa que não é verdade e aí acaba não gerando essa confiança para as pessoas. E outra tendência do geminiano, por ele ser muito comunicativo, é que ele acaba sendo fofoqueiro. Sabe aquele que sai falando as coisas? E aí ele nem pensa. Então, não contem segredos para os geminianos, porque ele vai dar com a língua nos dentes sem nem querer, nem é por mal, é porque ele fala muito, quando ele viu já foi. Então, não é um signo de muita confiança para a gente contar os segredos. E para trabalhar aí nos desafios do geminiano, eu trago o óleo essencial vibracional de estragão. Esse óleo traz a questão da realidade. Então, para essas pessoas que às vezes acabam inventando muita coisa e vivendo nesse mundo das invenções, então não tem muito contato com a realidade, o estragão vai trazer essa energia mental para a pessoa estar mais em contato com a realidade, parar de ficar fantasiando e criando uma realidade paralela. E também o composto união, porque o composto união ele vai trabalhar a comunicação, ele vai trabalhar as relações interpessoais, ele vai trabalhar o fato de você compreender melhor e ser compreendido, a respeitar a opinião do outro. Então, como o geminiano tem muita coisa da comunicação, de falar, o composto, e aí às vezes ele acaba se envolvendo até em situações não agradáveis por conta disso, o composto união vai auxiliar nesse processo, dele aprender a se expressar melhor e dele de repente guardar um pouquinho de segredo e pensar antes de falar alguma coisa. E o óleo vibracional de menta, o óleo essencial vibracional de menta, ou pode ser o óleo tradicional também de menta, ele trabalha essa dificuldade que o geminiano tem de se concentrar, essa clareza. O óleo essencial vai trazer essa clareza, porque ele está sempre ali pensando muitas coisas, em muitos momentos, em muitas informações na cabeça,
E aí o óleo essencial de menta vai fazer com que ele organize essas ideias, tenha uma clareza melhor e uma organização mental para se concentrar melhor. Agora a gente vai falar do canceriano, da canceriana, o signo mais lindo do zodíaco. Quem tem um canceriano do seu lado está super feliz e contente porque ele é maravilhoso. O canceriano, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele é apegado à família. O canceriano também é muito intuitivo, ele é protetor, sentimental, ele é um grande amigo nas horas difíceis. Aliás, o canceriano é amigo para todas as horas, mas nas horas difíceis toca mais o coração do canceriano e ele se apega mais. Então é um signo que você pode contar com o canceriano. Porém, o canceriano também tem seu lado sombra. O canceriano é muito rancoroso. Ele guarda mágoas das coisas que fizeram. Às vezes o canceriano se encarapuça ali na casca do caranguejo e não há quem faça ele sair de lá. Então ele se coloca ali naquele mundinho fechado e não consegue sair, conviver com as outras pessoas. Até por ser muito familiar, né, por gostar muito da família, por gostar muito do lar, o canceriano acaba tendo muito apego à família, às coisas do passado. Então ele acaba, quando acontece um relacionamento que termina, ou um irmão que muda de casa, ou alguma coisa, o canceriano sofre muito, é uma dor muito intensa, muito pesada para o canceriano. E ele tem também muita oscilação de humor. Né? O canceriano, ele acorda feliz, daqui a pouco ele tá deprimido, daqui a pouco ele tá com raiva, daqui a pouco ele tá excitado, daqui a pouco ele tá triste de novo, daqui a pouco... Então, assim, eu falo que o canceriano são todas as fases da lua dentro de um dia do canceriano, ele traz todas essas energias. E aí, para trabalhar com o canceriano, quais são os óleos essenciais que eu trouxe? O Lícia Cubeba, também já falei desse óleo, mas é porque ele é um óleo que trabalha muito o equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, o Lícia é a inteligência emocional da aromaterapia. Então, ele trabalha esse equilíbrio. O canceriano tem uma tendência, até por ser um signo de água, tem uma tendência a ser muito melancólico, ser muito emocional. Então, ele olha tudo, o filtro do canceriano é a emoção. Dificilmente ele entra em contato com a razão, ele tem esse equilíbrio de emoção e razão. E o Lícia vai fazer com que ele consiga ter esse equilíbrio, ele consiga ser um pouco mais racional nas situações do cotidiano dele. A bergamota também, o óleo essencial de bergamota, é maravilhoso para trabalhar as emoções do canceriano, tanto para ele entrar em contato com essas emoções, conseguir nomear essas emoções. Então, aquela angústia que dá quando o canceriano se enfia dentro da casca do caranguejo ali, a bergamota vai fazer com que ele consiga compreender, acessar essas emoções para poder trabalhar depois. E o bergamota também ajuda nessa oscilação de humor, né? Ele ajuda na produção de lítio, que é o responsável pela oscilação de humor. Então, o bergamota também vai ajudar o canceriano a ter pelo menos um padrãozinho aí emocional, não ficar nessa montanha russa de emoções. E um outro óleo muito bom, um composto, aliás, vibracional, é o Beleza da Vida, para justamente fazer com que o canceriano se desapegue dessas mágoas do passado, desses rancores e veja a beleza da vida, né? E enxergue a beleza da vida. O Beleza da Vida eu gosto para trabalhar muito questão de relacionamento quando acaba. Então, o canceriano, quando ele sofre muito, em qualquer tipo de relacionamento, né? Foi o que eu falei, quando algum familiar sai de casa, quando ele sai do trabalho. Então, como ele tem muito esse apego, ele sofre muito. E o Beleza da Vida é excelente para trabalhar essas dores, desses apegos, né? E trabalhar essa questão de se desapegar de coisas do passado também. Agora a gente vai falar do signo do grande leão.
Leão é o rei da floresta, então não é à toa que um leão, um leonino, uma leonina nunca passa desapercebido. Onde ele chega, chega chegando, né? Então ele é pomposo, ele é vaidoso, ele é brincalhão, ele é glamuroso, ele é dominante, ele é protetor, entusiasmado, tem essa autoconfiança, ou pelo menos passa essa autoconfiança, tem um amor contagiante pela vida, então ele é extremamente charmoso também. E aí, por ter tudo isso, né, por ser o rei da floresta, um desafio do leonino é o excesso de controle. Então, ele querer controlar a vida das pessoas, né? Então, ele acaba, por ter esse excesso de exuberância, ele acaba se tornando arrogante, né? Então, acaba passando, às vezes nem é arrogante, mas passa um ar de arrogância, né? Onde ele chega é aquela arrogância. E aí ele acaba meio que humilhando as pessoas ao redor. Nem é por mal, mas é que é o jeito do leão, né? O rei da selva. Então é o jeito do leão. Então um desafio aí, além dessa arrogância, é esse controle excessivo com as pessoas, porque como ele ama muito, ele gosta de cuidar muito das pessoas, ele também tem o excesso de controle para com essas pessoas. E o leão, normalmente, ele é muito autoconfiante, mas pode acontecer dele quebrar essa autoconfiança aí e para recuperar um leonino sem confiança, sem autoconfiança, é desafiador. E aí, o óleo que eu trouxe, importante que ele é muito inflexível, o leonino também, viu? Então eu trouxe um óleo para trabalhar essa flexibilidade do leonino, a mandarina. A mandarina é um óleo cítrico, é um óleo que faz com que o leão tenha essa empatia pelas pessoas e tenha controle essa necessidade de controlar. A mandarina faz com que o leão enxergue o amor e vibre através do amor, mas esse amor puro, sem esse amor de autocontrole, de controle dos outros, de arrogância, né? O sândalo também é um excelente óleo porque trabalha sentimentos nobres. Então, um leonino, quando está no seu desequilíbrio, ele se torna arrogante e o sândalo vai fazer com que ele tenha essa humildade, com que ele desenvolva esses sentimentos nobres também, para trabalhar, para conviver melhor, para não querer controlar as pessoas, para ter mais paciência, mais empatia. Então, tanto a mandarina quanto o sândalo desenvolvem e trabalham no amor, trazendo o amor para o leonino, para que ele saiba lidar com as relações de forma mais amorosa, não trazendo esse excesso de controle para as pessoas, né, ao redor, trazendo mais paciência, trazendo mais flexibilidade, trazendo mais empatia com as pessoas. O virginiano, tenho amigas virginianas que são tudo de bom também. O virginiano é aquele pau para toda obra, né? É aquele que já chega, já vai organizando, arregaçando as mangas, já vai fazendo, já vai organizando tudo. É aquele que está sempre disposto a ajudar, né? Ele, diferente do leão, que é o rei da selva, ele ali é aquele que é modesto, humilde, que vai chegando por baixo e já vai realizando as coisas, já vai se mexendo. É um pouco quieto, um pouco reservado, mas tem uma excelente clareza mental. Então o virginiano, ele é bem organizado, ele é sistemático, ele gosta das coisas muito limpas, muito organizadas. E esse pode se tornar um desafio do virginiano, porque às vezes ele gasta muita energia fazendo precisando dessa extrema limpeza e organização para realizar as coisas. Então aquela pessoa que é extremamente preocupada, é crítica, é autocrítica. Então, o que acontece com o virginiano? Ele coloca metas muito acima do que ele pode cumprir, muito superiores, umas metas assim inalcançáveis. E aí ele batalha para conquistar essas metas, não consegue, e aí vem a autocrítica, e aí
vem essa baixa autoestima. Então ele se coloca numa baixa autoconfiança, é bom, né? Mas é isso, ele perde a autoconfiança dele, se colocando num padrão inferior. E é cheio de razão também, o virginiano, super detalhista. E aí o que eu trouxe, o óleo que eu trouxe para trabalhar, eu falo que o virginiano e o cardamomo se amam, é unha e carne ali, é o cardamomo. O cardamomo trabalha esses padrões obsessivos, trabalha, né, o virginiano que tem esse excesso de autocrítica, esse excesso de metas inalcançáveis que não consegue e aí se sabota, diminui sua autoestima. O virginiano é aquele que vai começar a trabalhar, tem que estar tudo milimetricamente arrumadinho, tudo limpo, tudo organizadinho. Isso é uma qualidade, mas pode se tornar um defeito dependendo do tanto de energia que o virginiano gasta para organizar as coisas antes de trabalhar. Então, às vezes, ele perde muito tempo, gasta muita energia para organizar tudo, que aí quando ele vai começar a trabalhar, ele já está tão cansado que ele não consegue produzir. Então, o cardamomo vai trazer essa coerência para o virginiano, né? Fazendo com que ele reveja os níveis de perfeição que ele tanto almeja. Que ok, a coisa não precisa ser tão perfeita. Dá para ter uma perfeição imperfeita para começar a trabalhar, para não gastar tanta energia com isso. E também, como o virginiano é muito racional, né? O palma rosa, ou palmarosa, tem gente que fala assim, ele vai trazer essa questão da docilidade, da meiguice, da vibração do amor, para trabalhar um pouco essa sensibilidade do virginiano, essa flexibilidade, trazendo um pouco essa flexibilidade para o virginiano. Então é um óleo rosa que vai trabalhar na feminilidade, no doce, no amor, trazendo aí um pouco de docilidade para esse virginiano tão racional e metódico. Agora a gente vai falar do libriano. Libriano, olha, meus grandes parceiros e parceiras de trabalho são librianos. Eu me encaixo muito bem com os librianos, a gente produz grandes coisas juntas. Porque o libriano é diplomata, o libriano é companheiro, o libriano é um signo da parceria, que busca a conciliação entre as pessoas, é de fácil adaptação. É considerado, inclusive, o signo mais equilibrado do zodíaco, o libriano. É sociável, é charmoso, possui uma mente ágil, né, capaz de abstração. Então, enquanto canceriano, né, que sou eu, tô lá pensando em alguma coisa, o libriano já tá lá na frente, já deu a solução, já tá lá na frente, anos-luz. Porque ele tem essa mente ágil, né, ele tem essa capacidade de abstração, ele consegue enxergar o pronto antes dele ficar pronto. Ele tem muito essa facilidade de abstração. E o libriano gosta também muito da estética, né? Normalmente você vai na casa, no consultório, no trabalho de um libriano, é tudo muito bonito, é tudo muito belo, porque ele valoriza muito a estética. E o libriano também tem muito senso de justiça, né? O símbolo da Libra, que é a balança, é muito senso de justiça. Então ele é um grande companheiro, um grande parceiro, um grande amigo para você em relação a essa questão de contar com a lealdade e com a justiça do libriano. E aí, só que o libriano também tem seus desafios. O que o libriano costuma fazer? Por essa necessidade de estar rodeado de pessoas, de ser, né, da diplomacia, das parcerias, tudo, o libriano acaba às vezes se anulando para não ficar sozinho. O libriano gosta de estar muito ele precisa, na realidade, estar com pessoas, estar acompanhado. Então, é difícil a gente ver um libriano sozinho, porque ele não consegue. Então, muitas vezes, ele até se anula para poder ter alguém, para poder ficar com alguém. Então, às vezes, ele acaba se envolvendo em relacionamentos que não são muito saudáveis, só pelo simples fato de não estar sozinho. O libriano também é muito indeciso. Ele possui também uma certa tendência à preguiça, então ele acaba não realizando algumas coisas aí por ser preguiçoso. E aí até ele faz com que ele não cumpra de repente determinados acordos que ele faz
por essa preguiça. Então, quando o libriano está vibrando na energia negativa do signo, ele acaba não cumprindo acordos por conta dessa preguiça. E essa busca também pela perfeição, né, pela estética, pode gerar desconforto para o libriano, pode gerar excesso de gastos, e aí faz com que o libriano também acabe abrindo mão de algumas coisas e gastando além do limite. E aí os olhos que eu trouxe para trabalhar a energia quando ela está, né, a sombra do libriano, da libriana, quando está trabalhando nesse padrão aí negativo, é o eucalipto stageriana, que é um óleo do aconchego, do acolhimento. É um óleo para o libriano trabalhar essa questão dessa carência afetiva, dessa necessidade dele ter outra pessoa, dele ter o outro. Quando ele trabalha com o eucalipto stageriano, ele se sente acolhido, se sente amado por ele próprio. E aí não tem essa necessidade de estar buscando no outro ou de estar se anulando pelo outro. Um outro óleo maravilhoso para o libriano é o óleo de laranja amarga, porque o óleo de laranja amarga estimula a criatividade, estimula o olhar com uma visão de belo para as coisas. Então, é aquele negócio da criatividade. Então, o libriano costuma ser muito artista, né? Transformar, como ele tem essa capacidade de abstração e ele gosta da estética, do belo, ele tem essa tendência a ser muito artista. E o laranja amarga trabalha essa criatividade e faz com que a gente transforme as coisas no belo, né? Então é a oportunidade de transformar no belo. Além do que, o laranja amarga trabalha a estagnação, né? Trabalha o movimento, tirando dessa estagnação. Então é um óleo laranja que trabalha esse movimento, trabalha partir para a ação, tirando os medos do que pode acontecer, tirando o medo do sucesso. Então, quando o libriano está vibrando aí nessa energia negativa da preguiça, da procrastinação, o laranja vai lá, sacode a poeira e faz o libriano se movimentar, se mobilizar, trazer essa energia aí de movimento, sair dessa estagnação e produzir o belo com criatividade, enxergar o belo com criatividade. E o escorpião, o misterioso escorpião. O grande charme do escorpião é esse mistério que o envolve, né? O escorpião é muito intenso, ele tem um poder muito forte de transformação. Ele é sedutor, ele é muito intuitivo, ele tem a mente muito astuta, ele vai direto ao problema e resolve com uma lógica ligada à intuição. Por isso que ele tem uma grande facilidade de resolver e solucionar problemas, o escorpião. E a sexualidade do escorpião também é bastante aflorada. E aí os desafios, os grandes desafios do escorpião quando ele não está vibrando no seu aspecto positivo, quando ele está vibrando no seu aspecto negativo, né, as grandes sombras do escorpião, que ele não demonstra seus sentimentos. Então ele forma nesse ar misterioso, a gente não consegue descobrir o que o escorpião sente e pensa. E aí muitas vezes ele acaba atrapalhando os seus próprios relacionamentos, né? Porque fica nesse ar de desconfiança, a gente não consegue confiar num escorpião quando ele está vibrando nesse lado negativo. O escorpião tem muita questão de acumular muitas mágoas também, e aí fica aquilo lá remoendo na cabeça, aquelas mágoas fica lá armazenada na cabeça do escorpião, e aí ele começa a pensar, a ter pensamentos de vingança, a criar aí esses pensamentos de vingança. Sempre o filtro do escorpião é a partir do que ele viveu, do sofrimento que ele viveu no passado. Então ele não consegue se desapegar das coisas que ele, né, de viver o presente, de trazer alegria. Ele sempre tem, como ele guarda muitas mágoas, é um signo de água, é um signo que vibra muito na emoção também. Então, como ele guarda muitas essas mágoas do passado, ele não consegue viver o presente com alegria, né? Ele também não perdoa e não esquece. Então, um escorpiano, quando você faz alguma coisa para o escorpiano, se ele tá naquele dia ali, ele não perdoa, não esquece, tem muito medo de ser traído, tem muito medo de confiar nas pessoas, de se apegar às pessoas, de confiar. Pode também ser compulsivo.
Eu falei, né, que esse signo de Escorpião, ele reúne o ressentimento de todos os signos do zodíaco. Tudo que é de ressentimento, quando o Escorpião tá vibrando nessa energia negativa, vai tudo para ele. E aí, que olhos que a gente pode trabalhar aí para trabalhar a energia do Escorpião? A verbena. A verbena é um óleo de limpeza que tira as mágoas, que faz fluir, porque as mágoas, a raiva, a gente acumula muito no fígado e aí causa danos para o fígado. E a verbena vai trazer essa limpeza, tirar essas mágoas, né? Fazer essa energia, essa raiva que promove a vingança do Escorpião, faz com que as emoções fiquem mais fluídas, com que o coração comece a fluir, com que ele se permita viver o presente. Então a verbena trabalha muito essa questão dessas mágoas, dessa raiva que fica vibrando aí na energia do Escorpião quando ele está vibrando no seu padrão negativo. E um outro óleo muito bom é o amiris. O amiris trabalha a permissão para os relacionamentos. Trabalha a questão do perdão, do auto-perdão e do perdão do próximo. A questão de confiança, a questão de você poder se relacionar. Então, trabalha a questão de sentimentos, de relacionamentos manipulativos, que às vezes o Escorpião, por ter esse filtro do passado e por se defender, né? Ele acaba às vezes se envolvendo em relacionamentos muito manipulativos. E o amiris vai trabalhar tudo isso. Vai aprender a não fazer julgamentos precipitados e vai trabalhar tanto essa doação de amor quanto o receber o amor também. Então, Escorpião, quando você estiver vibrando no seu lado negativo, utilize esses dois olhos para te ajudar a liberar todas essas emoções e viver o amor com a sua intensidade, com todo o seu ar de mistério, mas um amor saudável. E o Sagitário é buscador, é inovador, é investigativo, adora uma aventura, gosta de liberdade, gosta de filosofar, de estudar, é um entusiasta, é um otimista nato, né? Adora estar entre amigos, normalmente é o palhaço da turma, né? Aquele que quando o Sagitário chega, a festa é outra, né? Então ele é bastante divertido, bastante alegre. O Sagitário também adora viajar, mas não gosta de reservar e organizar as viagens com muita antecedência, porque ele gosta disso. Hoje eu quero ir para a China, eu vou. Ou para a China não, né, gente? Vamos para outro lugar. Hoje eu quero ir para a Itália, eu vou. Mas não, amanhã eu já não quero mais ir para a Itália, eu quero ir para outro lugar. Então não conte com o Sagitariano para ele ter uma reserva programada aí de muito tempo de antecedência. Ele gosta dessa liberdade de poder. Bom, normalmente o sagitariano gosta de fazer aqueles esquemas de mochilão, né? De colocar a mochila nas costas e conhecer vários lugares. Ele tem esse senso da aventura. Mas também, quando o sagitariano não está vibrando aí no seu lado muito positivo, né? Ele tem a sombra do sagitariano, ele traz essa indelicadeza por tanta honestidade, porque o Sagitário é aquele, pensou, falou, não tem filtro. Pensou, falou. E aí, às vezes, ele acaba magoando as pessoas por tanta honestidade. Outras sombras também é que, às vezes, ele é exagerado e muito idealista. Então, ele fica idealizando muita coisa, exagera. E aí, o problema, o que acontece? Que ele acaba agindo primeiro e depois pensa. Então, o sagitariano, por ser muito impulsivo, ele acaba agindo, fazendo as coisas e depois vai pensar no que ele fez. A mente do sagitariano também, por ser pouco prática, ela acaba filosofando muito. Então, às vezes, ele não consegue encontrar soluções rápidas para as questões, para os problemas. Então, às vezes, ele fica lá divagando, não consegue ter as soluções rápidas, mas quando também encontra umas soluções meio revolucionárias, vamos dizer assim, umas soluções meio inovadoras e dá tudo certo e fica tudo bem. E a busca pela liberdade do sagitariano também faz com que as pessoas não confiem muito nele, né? Porque como ele não traz essa segurança
quando ele fala as coisas, então as pessoas às vezes não confiam muito no sagitariano. Então, às vezes ele passa essa imagem de não ser digno de confiança, mas é por isso, porque ele tá sempre, o sagitariano pensou, fez, aliás, nem pensou, fez antes de pensar, e tá sempre na impulsividade, então ele acaba não gerando essa confiança. E aí os olhos para trabalhar o aspecto do sagitariano quando ele está no seu aspecto negativo é o noz moscada, que o óleo de noz moscada traz esse controle dessa mente tão aérea, traz o controle, né, das atividades mentais e emocional, traz um pouquinho de razão para o sagitariano, faz com que essa impulsividade, enfim, esse esquecimento dele, que às vezes ele acaba esquecendo às vezes ele marca as coisas e esquece porque já não é mais importante para ele. E aí ele acaba deixando as pessoas meio na mão. E o noz moscada vai auxiliar nesse processo de trazer esse controle, essa razão para a mente do sagitariano. E um outro óleo muito bom é o cumaru. O cumaru vai trabalhar muito essa impulsividade do sagitariano. Essa questão de antes de pensar já falou, depois se arrepende, depois vai ver, às vezes ofende. Então acaba às vezes falando coisas que ofende. Então vai trabalhar essa questão da impulsividade, dele pensar antes de agir. E muitas vezes essa impulsividade do sagitariano gera gastrite, porque ele é muito ansioso, né? Ele tá muito impulsivo, tá sempre lá na frente e acaba gerando uma gastrite. O cumaru também ajuda nesse tratamento aí dessa gastrite do sagitariano por ser extremamente impulsivo. Então cuide disso, sagitariano, não vibre no seu lado negativo, procure pensar antes de agir, né? Eu sei que você preza muito a liberdade, mas é preciso um pouquinho de racionalidade nessa mente super criativa sua. Agora a gente vai falar do capricorniano. Também tem um amigo capricorniano ali, à risca, no signo de Capricórnio. Ele é disciplinado, ele é cauteloso, ele é responsável. O capricorniano, às vezes, ele tem a aparência de ser muito mais velho do que ele é, porque a primeira impressão que a pessoa tem de um capricorniano é de uma pessoa sensata, de uma pessoa séria, extremamente responsável. O capricorniano é aquele que define as metas a longo prazo e consegue cumprir essas metas, gente. Precisa ser capricorniano para conseguir isso. Então ele define as metas, vai e consegue cumprir essas metas. Ele é extremamente inteligente, muito prático e muito paciente também, o capricorniano. Mas, como todo signo, também tem suas sombras. O capricorniano, até por ter toda essa inteligência, essa praticidade, né, por definir as metas, ele é muito autoritário, muito julgador. Ele acaba afastando as pessoas por conta disso, né? Então, por ele até ser muito tradicionalista, ele não permite mudanças na vida dele. Então, ele é muito rígido e muito pessimista também. Ele acaba olhando para as coisas sempre com aquela nuvenzinha negra na cabeça. Então, aquela história que eu adoro falar para vocês, do copo meio cheio e meio vazio, o capricorniano sempre vai olhar o copo meio vazio. E ele também é extremamente passivo. E por ser muito responsável, acaba perdendo aí essa espontaneidade, essa alegria de viver. Foi como eu falei, o capricorniano, ele parece um signo velho, então, né, de uma pessoa muito séria, muito responsável. E aí acaba perdendo essa espontaneidade também, essa alegria de viver. E aí acaba gastando muita energia com isso, né, de ser muito sério, muito prático, muito responsável e não tem aquele negócio, deixa a vida me levar um pouquinho, deixa eu sentir um pouquinho, tem muito peso da responsabilidade, né? O capricorniano, ele sente, a responsabilidade é muito pesada para ele, é difícil ele ter leveza. E aí o grande problema é que ele também não consegue, por conta disso, expressar as emoções. E aí o ônus disso é ele ficar sozinho, né? Então muitas vezes ele não consegue se relacionar porque ele busca muito sucesso pela conquista material e acaba não valorizando tanto as pessoas e o desenvolvimento das pessoas.
E aí os óleos essenciais para auxiliar nesses processos desafiadores do capricorniano é o óleo de limão siciliano, porque vai trazer essa leveza, essa alegria, é um óleo cítrico, vai trazer, vai tirar esse peso da responsabilidade do capricorniano, vai fazer ele viver a vida com mais leveza, com mais alegria, trazendo um pouquinho essa energia da criança, né? O óleo cítrico, ele é um óleo que, quando a gente utiliza um óleo cítrico, a gente se sente leve, se sente tranquila. E também esse óleo de limão facilita muito a comunicação. Então também vai auxiliar o capricorniano na hora de se comunicar e na hora até de estimular e valorizar o desenvolvimento pessoal. Então traz essa leveza, utilize o óleo essencial de limão siciliano para trazer essa leveza e tirar essa responsabilidade aí nas costas, trazer essa renovação para o capricorniano. E um outro óleo muito bom é o Preciosa. O óleo de Preciosa, ele tira o excesso de preocupação do que o capricorniano tem, né? Esses pensamentos tão negativos, tão pessimistas que o capricorniano tem. Então ele traz também essa leveza e normalmente esses pensamentos, esse excesso de pensamentos negativos acaba até trazendo muita razão, muita dor de cabeça para o capricorniano, porque ele fica muito racional. E o Preciosa também vai equilibrar, vai trazer essa harmonia, trazer esse equilíbrio e equilibrar um pouco a emoção e a razão. Então, para o capricorniano, esses dois óleos são fundamentais para trazer essa leveza, trazer essa harmonia para você, capricorniano, para tirar esse peso da responsabilidade, para você viver os seus momentos com mais prazer e satisfação. Agora a gente vai falar do aquariano. Também tenho amigas aquarianas que são maravilhosas, mas o aquariano é isso, né? Um signo extremamente humanista, tem a fraternidade como lema, é excêntrico, está sempre buscando a evolução constantemente. É um signo que está por trás aí de grandes revoluções, né? Porque ele é um visionário, ele é arrojado, ele é intenso, original. A mente do aquariano, ela é aberta a esses acontecimentos inesperados, né? E ele sempre utiliza a inteligência e a intuição de forma equilibrada. É um signo justo e igualitário também. E as sombras do aquariano, por até ser com essa questão do visionário, do humanista, por ser tão idealista, ele acaba se tornando muito rebelde, muito teimoso. Então ele se fixa ali num padrão de vista, num ponto de vista, o aquariano, e não há quem faça essa mudança desse padrão do ponto de vista. Então ele acredita que as coisas são como deveriam ser e é daquele jeito, e emburra se não for. Então é uma das sombras do aquariano, é essa, trabalhar essa teimosia, essa birra. E aí também essa questão da humanidade pode esconder aí um fanatismo, uma intolerância, então precisa, né, olhar para isso também. Tem traços de perfeccionismo também, o aquariano, e ele é um pouco, pode ser um pouco anarquista. E o que acontece com o aquariano? Ele é um pouco ambivalente. Ora ele quer estabelecer uma rotina, ter uma família, estabelecer uma rotina, mas aí quando acontece isso, aí ele já se sente sufocado por isso. Então ele fica nessa ambivalência. Aí o aquariano tem muito essa questão da ambivalência. Aí precisa trabalhar muito a flexibilidade, o aquariano. E para trabalhar todas essas sombras do aquário, eu trouxe a tangerina. A tangerina trabalha essa rebeldia, trabalha essa teimosia, traz alegria, traz a leveza e traz a flexibilidade para o aquariano, para ele levar a vida mais leve. Eu sei que o aquariano é idealista, ele gosta das coisas muito de acordo com o que ele pensa, mas às vezes a gente precisa repensar algumas coisas. E a tangerina vai fazer com que tenha essa leveza para o aquariano, para ele poder repensar essas coisas. E outro óleo muito bom para o aquariano, como ele tem, quando ele institui alguns padrões na vida dele, ele acredita e ele vai defender aquelas ideologias até o fim, eu trouxe o patchouli,
porque o patchouli ele vai auxiliar na quebra de alguns padrões, ele vai fazer com que o aquariano reveja esses padrões, encare outras alternativas. Não é, o patchouli não vai fazer com que você deixe de ser idealista, não é isso, mas ele vai te auxiliar a quebrar alguns padrões para te trazer uma nova forma, uma nova visão do mundo. E também, como o aquariano é ar e está sempre lá no mundo da lua, nas ideias visionárias, esse patchouli vai dar uma aterrada também, vai auxiliar o aquariano a dar essa aterrada, a trazer mais o contato com a realidade, e é um óleo organizador também, que vai auxiliar o aquariano nesses desafios que ele encontra por aí. E os piscianos? Os piscianos são uns fofos, mas são tão fofos que acabam deixando a gente de lado, né? Porque são tão desligadões. Eles são assim, eles não se irritam com nada, eles são da paz, eles não se preocupam, mas eles não se irritam porque eles nem tomaram consciência do que está acontecendo muitas vezes. O pisciano é um signo extremamente espiritualista, gentil, compassivo, receptivo, nunca tem tempo ruim com o pisciano, até porque ele não sabe que o tempo está ruim, então ele não se dá conta disso. É a bondade ali personificada, né? É o signo mais intuitivo e empático do zodíaco. E é o mais imaginativo também, é um dos signos mais imaginativos. Só que aí, com tanta bondade desse pisciano, é desafiador muitas vezes até conviver com um pisciano quando ele está vibrando aí no seu aspecto negativo. Porque para o pisciano, a mente dele normalmente é uma mente vaga e sem foco. Então, se você pedir uma coisa para o pisciano, esquece, porque ele já viajou, ele já esqueceu o que você tinha pedido. Então, você tem que frisar muitas vezes. Assim como ele não guarda mágoas também, mas ele também não guarda as coisas que você faz. Então, nem para o bem nem para o mal. Então, você precisa estar reforçando aí. O que acontece também é que às vezes o pisciano ele tem uma dificuldade em encarar a realidade como ela é. Então ele acha que como ele está sempre ali no mundo paralelo, né, no mundo espiritualizado, no mundo intuitivo, ele tem uma dificuldade de encarar a realidade como ela é. E uma outra grande sombra do pisciano é porque ele acha que ele magoa as pessoas, até por essas características dele de ser desligado, ele acha que ele magoa as pessoas e aí ele fica se culpando, se autoflagelando, trazendo essa ansiedade, fica remoendo ali o que ele fez para as pessoas, como ele magoou as pessoas, e aí acaba trazendo essa culpa, esse autoflagelo, gastando muita energia do pisciano. E uma outra coisa também é por eles terem essa forte conexão com a espiritualidade, normalmente são os esponjas do zodíaco, porque onde eles vão, eles acabam atraindo, né, absorvendo toda a energia negativa do lugar, todos os miasmas, a energia psíquica densa que está lá, acaba sendo absorvida pelos piscianos. Então, é difícil, às vezes, eles manterem, né, um padrão vibracional elevado por conta disso, porque eles estão sempre absorvendo essa energia. Eles também fazem tudo pelos outros e não conseguem dizer não, então não conseguem se posicionar, dizer não para os outros, né, impor respeito ali. E aí os óleos que eu trouxe para trabalhar com o pisciano é o cipreste. O cipreste é um óleo que forma uma barreira protetora para esse excesso de sensibilidade. Então, ele trabalha esse excesso de sensibilidade do pisciano, de absorver, ser essa esponja, de absorver toda essa energia negativa de onde ele vai. Então, o cipreste é muito importante para o pisciano, principalmente quando ele está cercado de muitas pessoas, para ele não absorver essa energia negativa dos locais onde ele vai. E outra coisa muito boa também, outro óleo, é o laranja doce. O laranja doce, ele trabalha os medos e as fantasias, as ilusões. Como o pisciano tem essa dificuldade em lidar com a dura realidade, ele acaba criando um mundo paralelo.
criando um mundo de ilusões, de fantasias. Até nessa questão dele achar que ele magoou as pessoas e ficar se culpando, também fica fantasiando muito. E o laranja doce vai trazer um pouco de realidade para o pisciano, fazer com que ele pare de ficar fantasiando e tenha tantas ilusões ali. E a laranja doce também trabalha o medo das ilusões e o sofrimento que o pisciano traz com tanto medo, né, de viver a vida, esse sofrimento diante da dura realidade da vida. Uma tendência do pisciano, até por ele não conseguir, né, para ele ser muito dura a realidade nua e crua como ela é o pisciano se envolver em vícios. Então, um óleo essencial que vai ser ótimo para trabalhar essa questão dos vícios é a mirra. A mirra trabalha esses pensamentos repetitivos, esses pensamentos obsessivos, essa ilusão de que o vício, que a utilização de alguma substância pode criar essa ilusão de uma fantasia, de uma realidade paralela que vai trazer esse prazer para o pisciano. E aí o mirra, você juntando o mirra com a laranja doce é excelente para trazer esse aterramento para o pisciano, para ele ter uma vida mais saudável, uma vida mais harmônica, para ele não enxergar a realidade tão dura, para ele ter mais prazer na realidade em que ele viver. Então, pessoal, é isso. Falei aí um pouquinho dos signos, dos desafios dos signos, dos olhos. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser conhecer um pouquinho mais da aromaterapia para integrar a aromaterapia em outros conceitos da sua vida, é só entrar em contato comigo. Um beijo enorme, uma excelente semana e até o próximo vídeo.